forem dar uma olhada nos vídeos do Instituto, tem uma palestra anterior na qual eu falo da vida de São Thomas More, que, na verdade, a partir de sua biografia, escrita pelo Thomas Stapleton, chamada A Vida e o Ilustre Martírio de Sir Thomas More. Essa é a biografia mais importante dele, o vídeo lá no Instituto está com o título Existe Político Santo? Porque, para quem não sabe, São Thomas More foi chanceler do Reino da Inglaterra e também participou de várias embaixadas a pedido do rei Henrique VIII. Então, vamos dizer, ele estava no cenário da política e se tornou santo por algumas questões que eu vou explicar para vocês antes de entrarmos de fato no tema. E qual é? O título da palestra de hoje é Um Diálogo de Conforto contra a Tribulação. E é o mesmo título deste livro que eu acabei de traduzir recentemente, que foi a primeira obra de São Thomas More a partir do momento em que ele foi preso por alta traição. Então, não tem como eu começar agora, né? Alguns talvez não saibam, então não tem como eu começar diretamente no livro sem dar uma breve explicação da biografia de São Thomas More, tá? Então, estamos falando de um homem que nasce em 1478 em uma família muito católica. Desde muito pequeno ele foi criado com poucos luxos, pouquíssimos luxos. O pai dava a ele dinheiro apenas para o necessário, para sobreviver, para comer o necessário quando estava na faculdade, para vestir o necessário, embora o pai fosse juiz das cortes de Londres, mas não era um homem avarento, né? Então, eles tinham algumas refeições muito frugais em casa. E São Thomas More, depois de algum tempo, vai dizer: fiquei muito feliz que meu pai tenha me criado de forma muito estrita, sob uma disciplina muito estrita, porque eu não descobri o que é viver com o supérfluo. Então, ele desde muito pequeno teve esse tipo de formação, e quando era a época de se decidir quanto a casar-se ou levar uma vida religiosa, ou melhor, quando ele decidiu se casar, isso se deu depois de ter passado 4 anos na Cartucha de Londres. Então, São Thomas More era um homem que, antes de casar, no auge talvez seus 20 e poucos anos, ele era uma pessoa que já comia uma vez por dia, como os cartuchos, que se penitenciava frequentemente, que usava camisa de silício diariamente, que fazia muita caridade e dormia numa esteira muito fina e sobre um tronco de madeira, uma espécie de tronco. Então era um homem muito penitente antes mesmo de se casar, ainda jovem. E como ele, na verdade, ele amava muito as letras e vai se formar em direito porque era a vontade do pai. E ele era um homem que, mesmo depois de adulto, se encontrasse com o pai nas cortes de Londres, ele realizava ali um costume que já estava em desuso na sua época, que era ajoelhar e beijar as mãos do pai no meio das cortes de Londres. Pois bem, então ele decidiu pelo casamento e, sendo assim, ele era apaixonado por uma moça que era irmã de outras 2, só que ela era a irmã mais nova, então ele decidiu abdicar da própria vontade para se casar com a mais velha, a fim de que ela não ficasse desonrada. E também porque a mais nova não o amava tanto. Então ele não lutou nada por este amor, muito pelo contrário, reprimiu esse desejo e escolheu a mais velha. Tendo se casado, a primeira esposa, Jane, morreu muito cedo e depois ele se casou em menos de 1 mês com uma questão muito prática e óbvia. Eu trabalho muito e alguém precisa cuidar das crianças. Então ele se casou com uma viúva, o que aparentemente gerou um casamento casto que durou até a morte dele, até o seu martírio. Ele vai escrever no seu epitáfio as seguintes palavras: aqui jaz minha primeira esposa, que muito amei, que me deu filhos maravilhosos, e também a minha segunda esposa, que cuidou muito bem dos meus filhos. E, bom, ele tinha um excelente humor. Ele lança então a seguinte piada, né?
Como teríamos sido felizes se a religião e a moral tivessem nos permitido viver juntos. Mas como não foi possível, separados na vida e unidos no túmulo, a morte nos dará o que a vida negou. Então estamos falando de um homem que tinha uma profunda fé na eternidade, tinha uma profunda fé em Deus, um número de méritos já em vida absurdos, e que, em certo momento, não quis atender aos caprichos do rei Henrique VIII. Pois bem, a verdade é que, como ele chegou, eu pulei esse pedaço, ele chegou ao serviço do rei, foi se tornando subxerife de Londres, depois conselheiro do rei, até pegar o cargo de chanceler. Ele foi crescendo em fama por ser um homem muito piedoso, caridoso, bom e muito erudito. Essa era a grande, vamos dizer, uma das grandes distinções de São Tomás More era o fato dele ser muito erudito. E ele simplesmente foi completamente contra a vontade dele, ele foi simplesmente galgando nestes cargos para não ser desobediente aos seus superiores, aos poderosos que detinham o poder secular. Então ele fez tudo para evitar muitos cargos, mas ele foi subindo por mérito e sempre deixando claro nas suas cartas privadas que um dos grandes deveres do homem, se quer ser santo, não com essas palavras necessariamente, mas enfim, em suma, deveria renunciar a toda a honra e toda a glória. Por isso que eu costumo dizer que todo imitador de São Tomás More, a primeira coisa que ele tem que aprender é como rejeitar a honra e a glória. Esse é o primeiro passo, a primeira luta do homem, segundo o próprio São Tomás More. Pois bem, então, Henrique VIII, dentre seus muitos caprichos, um deles era se separar da sua mulher, que não lhe dava um filho, e se casar com sua concubina, Ana Bolena. E ele já tinha pedido uma dispensa para o Papa para poder se casar com essa mulher, com a atual esposa, Catarina de Aragão, que tinha sido esposa do irmão dele. Ele consegue a dispensa e depois queria uma dispensa da dispensa para casar com a amante. Bom, São Tomás More não encontrou fundamento para poder apoiá-lo e por isso ele foi preso e no final das contas decapitado. Teria toda uma história aí no meio para contar, mas eu vou pular e aí eu faço a indicação. Fica o vídeo que está lá no canal do Instituto. Existe político santo? Então aí vocês vão ver os pormenores desta história. Ao entrar na prisão, São Tomás More vai começar a fazer uma série de escritos, compor uma série de escritos. Só que o primeiro foi o Diálogo de Conforto contra a Tribulação. Eu quero deixar para o final, não para o final desse encontro, porque eu tenho certeza que eu só separei para hoje a primeira parte do livro. A minha intenção é que nós façamos outros 2 encontros para poder terminar este livro e a gente fazer uma espécie de estudo do tema da tribulação, tá? Segundo o próprio São Tomás More. E o que na verdade, ele vai, a meu ver, eu tenho esta impressão, embora eu não tenha feito um estudo mais profundo, logo não coloquei na introdução do livro esse ponto, é que ele daria continuidade a um trabalho, e também algo próprio da piedade dele, que ele já tinha deixado para trás, em término, alguns anos antes, 10 anos antes, que era o De Quatuor Novissimi, ou seja, os 4 fins do homem, os novíssimos, segundo o livro do Eclesiástico, 7:40, se não me falha a memória, que é: em tudo que fizeres, recorda-te do teu fim e nunca mais pecarás. Só que ele não conseguiu terminar esse trabalho por conta dos ofícios que ele precisou cumprir, da vida profissional. Então ele deixou para trás, tendo apenas tratado nisso. É o que consiste essa meditação nos teus fins. Os fins do homem são a morte. Depois da morte, comparecemos a um juízo. E do juízo partiremos para ou a salvação e a glória eterna ou para a danação eterna. E essa foi a meditação, pelo livro Diálogo de Conforto, vemos que isso foi tema de meditação para São Tomás More a vida inteira. Tá? Pois bem, então, aconteceu que quando ele vai
escrever este livro, ele já vai começar com recordando este tema. Não vou adiantar, nós vamos chegar lá. Pois bem, agora, dito isso, ele então começou pelo diálogo de conforto e escreveu outros escritos que ficaram conhecidos como os escritos da prisão. O que é o diálogo de conforto contra a tribulação? É uma grande sacada literária, a começar por aí. Na mesma ocasião em que São Tomás Moro passava por isso, ou seja, Henrique VIII tinha apostatado da fé católica, se intitulou como cabeça supremo da Igreja da Inglaterra, se casou com a amante, arrumou uma nova linha de sucessão. Junto a isso, o reino da Hungria estava sendo invadido pelos turcos. Então São Tomás More vai se colocar a si mesmo como um prisioneiro, como um exilado, né? Como um húngaro num país que já foi atacado, o rei já está morto e agora há outros poderosos disputando o trono, o império. Então ele vai usar a figura dos acontecimentos na Hungria para criar um diálogo que fosse uma imagem, uma figura, um símbolo do que ele pessoalmente estava passando. Então o diálogo vai se passar entre um sobrinho e um tio. O tio, um velho muito sábio que já tinha sido prisioneiro dos turcos, porém já está velho e doente. E o sobrinho precisa de conselhos para os seus familiares. Muitos já haviam sido perseguidos, outros presos, outros exilados. E ele então sabe que o tio já está prestes a morrer, então vai tomar conselhos com o tio. Vicente busca conselho com seu tio Antônio. Pois bem, então, a princípio, é isso que consiste. Isso é um diálogo em que um sobrinho vai se aconselhar com seu tio sobre como consolar os parentes que estão passando por diversas tribulações, tá? Quando falar aqui do turco, nesse diálogo, toda vez que se referir ao turco, o turco é a imagem do próprio Henrique VIII, que perseguia São Tomás More, certo? E quando eu falar, olha o que São Tomás More fala aqui, entendam que isso é a mesma coisa que dizer o Antônio é a personagem, é a mesma coisa. Porque o que aconteceu? Algo que deve ter em mente qualquer um que for ler, é entender o que este homem estava passando para que este livro chegasse às nossas mãos hoje. Era um homem que tinha sido preso. Tendo sido preso, ele teve seus bens confiscados, o cargo perdido, seus bens confiscados, sua família perseguida, toda a fortuna perdida, tudo. Todo mundo estava se dando mal na família. E tudo isso para ele não trair a própria consciência, não negar que o príncipe da igreja, o cabeça suprema da igreja é o Papa e o matrimônio é inviolável, indissolúvel. Essas foram é isso que este homem estava passando neste momento. Então, aqui eu fiz uma pequena apresentação deste livro. Pois bem, então o Vicente vai até o tio, né, na sua casa, que se passa em Budapeste. Então não era Budapeste, era só Buda. E quer, né, aprender. Né? O tio, a princípio, muito humilde, né, modesto, assim, vai dizer que, bom, eu não posso te ajudar, querer depender de mim é a pior coisa que você faz, já estou velha, que ao extremo, enfraquecido e ao quebrado. Agitado o coração, lanço gritos lancinantes, como diria o salmista. Então, mas o sobrinho vai falar, olha tio, tudo que nós temos passado. Temos até pessoas negando a fé na família. Olha o quadro do nosso país, o turco vindo aí, esta fé, essa falsa fé de Maomé chegando aqui.
E aí o tio fala assim, bom, pensando bem, diante disso tudo que você está falando, eu acho que eu vou te ajudar. Mas, pois bem, o sobrinho, ele chega, a primeira questão que ele coloca é assim, olha, como que é possível que a gente possa encontrar conforto, como estamos hoje fazendo aqui, o senhor e eu, quando tantas pessoas confortam as outras de uma maneira muito errada. Ou seja, ele vai dizer, a princípio, que, olha, tio, como que a gente faz no mundo de hoje, em que o sujeito está morrendo, está sofrendo, e a pessoa vai com falsos consolos para dizer assim, confortos para dizer, vai tudo dar certo, você vai ficar bem, você vai melhorar. Ilusões mundanas. E é onde justamente a primeira frase dele em relação a isso, e aí recordo o tema dos novíssimos, do qual eu falei, é semelhante costume não cristão de confortar. Perdão, meu bom primo, não, primo aqui entendam, era o modo de tratar os parentes, mais novo, não é que fosse primo, era o sobrinho, tá? Não posso negar que haja de fato, não apenas aqui na Hungria, mas em quase todos os lugares da cristandade, semelhante costume não cristão de confortar, o qual, não obstante, a qualquer homem doente faz mais mal do que bem, afastando-o na doença com o olhar e o anseio pela vida, da meditação sobre a morte, o julgamento, o paraíso e o inferno. Meditação esta na qual ele deveria passar grande parte do seu tempo, na verdade toda a sua vida, em seu melhor estado de saúde. Ainda assim, esse modo é, em minha opinião, mais do que louco quando esse tipo de conforto é dirigido a um homem da minha idade. Pois, como bem sabemos que um homem pode morrer logo, assim também estejamos muito certos de que um velho não pode viver por muito tempo. Então ele vai começar apontando para esse fato que dar falsas esperanças mundanas para quem sofre a tribulação é uma das piores formas de caridade que poderia haver. Tá? Pois bem, então o que ele está fazendo aqui, quando ele fala a respeito dessa questão, né, olha, dessa meditação, é justamente como eu falei no início. Ele está buscando terminar numa grande obra um tema que ficou em término nesse livrinho dele. Por sinal, há línguas que dizem por aí que esse livro vai sair logo, tá? Esse livrinho em término sobre os 4 últimos fins do homem, tá? Então, talvez em breve a gente fale sobre ele, um pouco mais sobre esse tema. Então, corrigido isso, né, colocado esse ponto sobre a necessidade desta meditação, tá? O Antônio acabou cedendo, vendo que justamente os parentes estavam sofrendo demais. E diz, vocês, por favor, tenham essa santa paciência, porque vai valer muito a pena. Tem coisa que eu não consigo exprimir de São Tomás Maior, preciso que eu leia, porque nada melhor do que o próprio santo falando, né? Pouco antes da sua chegada, quando eu estava pensando comigo mesmo sobre a vinda do turco, ocorreu que minha mente caísse repentinamente deste pensamento para outro, sobre minha própria partida, no qual, embora eu confie plenamente e espere ser uma alma salva pela imensa misericórdia de Deus, ainda assim, como não há aqui nenhum homem tão seguro que, salvo alguma revelação especial, possa estar completamente livre do medo, refleti também sobre as penas do inferno e depois refleti novamente sobre o turco. E primeiro pensei que seu terror não era nada quando comparei este à gozosa esperança do céu. Então comparei este, por outro lado, ao temível pavor do inferno. E nisto reviravam em minha mente aqueles terríveis algozes demoníacos, junto a uma profunda consideração daquele furioso fogo sem fim. Pensei comigo que se o turco, com todo o seu exército e suas trombetas e também seus tamborins, viesse a fim de me matar em minha cama, até a porta do meu quarto, se comparado isso à imagem do inferno, não me importaria nem um pouco com ele. Ou seja, a meditação dele foi tão profunda nesse tema
que mesmo os piores males oferecidos à humanidade dele não seriam tão horríveis quanto as penas eternas do inferno. Então vejam o vigor que dá na alma de um homem meditar sobre esta eternidade na danação, essa eterna danação. Eu preciso lembrá-los que o que São Thomas More me parece estar fazendo, e eu deixei isso escrito no prefácio do livro, e a Letícia bateu palmas, eu acredito que ela já tenha até lido, que se eu não me engano esse livro já está em posse dela. É o fato de que quem perceber bem esse livro vai notar que São Thomas More está conversando consigo mesmo. Ele está necessariamente se convencendo. Porque para um homem que fica sozinho ao longo de 15 meses, tentando conservar a sua fé, um homem de uma erudição absurda precisa reforçar os seus próprios argumentos. É isto que ele está fazendo aqui. Tá, pois bem. Então, e aí, um ponto que ele precisa deixar bem claro, e o meu caro Felipe está aqui, que a gente já conversou sobre esse tema também, é que ele vai falar, veja bem, da insuficiência dos confortos oferecidos pelos antigos filósofos pagãos. Pois bem, ele vai dizer que essas instruções, elas foram boas na medida em que ensinaram contra os vícios, contra o apego a estas fontes de tribulação, que são a riqueza, a fama, a saúde, o corpo, tudo mais, os prazeres, tudo mais. Bom, na medida em que eles buscaram o ensino da virtude, perfeito, mas havia um problema. Eles ainda não conheciam a Deus. Então, ele vai dizer, então deixar claro que estes conselhos eles precisam ser tomados, mas com a devida moderação, porque sobretudo vamos precisar, como ele vai mostrar, buscar refúgio em Deus e não nos pagãos, ou não em qualquer outra coisa, como as pessoas falam, só pela pura sabedoria que parece haver. É um provérbio budista, provérbio árabe, provérbio sei lá do que. Beleza, mas quanto há de Deus nisso que está sendo ensinado? E veja, contudo, e de fato, a despeito de tudo o que já li neles, nos filósofos pagãos, eu jamais pude constatar que alguma vez esses argumentos naturais foram capazes de proporcionar conforto suficiente por si sós, pois eles nunca se aprofundam tanto, mas deixam intocado, por falta de conhecimento necessário, aquele ponto especial que não é apenas o principal conforto de todos, mas sem o qual também todos os demais confortos nada são, ou seja, a referência do fim último de seu conforto em Deus. E considerar e tomar como causa principal de conforto o fato de que pelo sofrimento paciente da tribulação, eles alcançarão seu favor. E pela dor receberão a recompensa de suas mãos no céu. E por falta do conhecimento desse fim, eles, conforme era necessário, deixaram sem discutir também os próprios meios especiais sem os quais jamais podemos alcançar esse conforto. A saber, a graciosa ajuda e o auxílio de Deus para nos mover, estimular-nos e guiar-nos em direção a todo o nosso conforto espiritual. Sim, e ao nosso conforto terreno também, tudo em vista daquele fim celestial. Pois bem, então o princípio era ele entender, olha um homem que se você pegar qualquer carta dele, qualquer escrito dele, vocês verão referências a incontáveis sábios, tanto da antiguidade quanto da patrística, entre os doutores da igreja. Mas ele, ao perceber do conforto que ele precisava encontrar para superar o martírio, que ele sabia que iria sofrer mais cedo ou mais tarde, ele descartou metade. Falou assim, metade disso aqui que eu vi não vai ser o bastante. Eu vou precisar de mais. Eu preciso pôr à prova esta verdade cuja dúvida me atormenta. Pois bem, dito isso,
carpido o terreno para que qualquer conforto eu possa encontrar que seja verdadeiro. A primeira coisa indispensável é um profundo alicerce na fé. E aí ele vai entrar naquele lugar comum da religião católica, que é a necessidade da fé. Se não tiver fé, eu estou simplesmente fechando todas as portas para encontrar conforto. Certo? Então, ou seja, Deus nada pode operar numa alma sem fé. E tampouco é possível encontrar um conforto verdadeiro, porque há falsos confortos. Essa virtude da fé não pode qualquer homem dar a si mesmo, nem ainda qualquer homem a outro, embora outros homens possam, com a pregação, ser dela ministros de Deus, e o homem com seu próprio livre-arbítrio, obedecendo livremente à inspiração interior de Deus, seja um trabalhador fraco do Deus Todo-Poderoso para a fé. Ainda assim, ela é de fato o dom gracioso do próprio Deus, pois, como diz São Tiago, toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto e descende do Pai das luzes. Portanto, sentindo a nossa fé demasiado frágil, por muitos indícios, rezemos àquele que a dá para que possa agradar-lhe remediá-la e aumentá-la. E primeiro digamos com o homem no Evangelho, sim, Senhor, eu creio, auxilia a minha incredulidade. E depois rezemos com os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, a primeira coisa é não dar espaço para um coração duro. Um homem que tiver o mínimo de fé, ele poderá fazer grandes coisas. E ele vai entrar nesses pequenos detalhes. Mas vamos seguir adiante, senão não vai dar. Senão eu poderia ler o livro inteiro, do começo ao fim, para vocês, sem me cansar. E convidar para voltar no começo depois. Bom, então, aí ele vai começar a dar uma explicação sobre os tipos de conforto. E ele vai falar uma coisa importante, que o primeiro conforto na tribulação, quando eu estou passando por uma tribulação, o primeiro conforto que eu tenho é já o próprio desejo de ser confortado por Deus. E não por fato assim necessariamente por Deus, o fato de eu desejar o conforto com sinceridade. Não estamos falando da ação de Deus, da questão de pedir para Deus, não, só de você querer ser confortado, porque muitas pessoas se encontram numa circunstância na qual sequer desejam o conforto. É isso que ele está falando. Então, o primeiro conforto da tribulação é o desejo de ser confortado. E ele vai fazer uma distinção, que há aquelas pessoas, porque há pessoas que não buscarão o conforto. E são de dois tipos. E aí ele vai tratar de dois vícios muito perigosos, né? Que tipo é esse? O primeiro é o tipo que está tão afogado em tristeza que ele fica apático, perdendo até o juízo. Aquela pessoa que está passando por uma tribulação que a deixou tão desesperada assim, sem esperança, ou que ela ficou tão exausta com aquilo, que ela se torna uma vítima do vício da preguiça. Ela já não move força alguma para Deus, para a virtude ou para o ofício, para os seus ofícios. Ou seja, ela fica... Acredito que esse tipo de conforto para o tempo dele é aquele conforto dado a uma pessoa que na sua tribulação já está depressiva, já não tem mais força para nada. Tanto que no segundo livro, o próximo tema que nós vamos tratar, num outro encontro, ele vai falar das pessoas que, vamos escolher a palavra aqui, né, para o vídeo depois não ficar com problema, aquelas pessoas que atentam contra a própria vida. Certo? Que buscam dar cabo à própria vida. Pois bem, este é um tipo que está afogado no vício da preguiça ou da assídia. Não quer conforto, não busca conforto. E também tem aquele outro tipo de pessoa que, estando em tribulação, não busca
também não aceita, mas fica rabugento, irritado, impaciente, com o que São Tomás Maior vai dizer que é uma espécie de insanidade temporária. Este tipo tem origem na ira, que é uma pessoa que fica tão revoltada com o seu próprio estado, que ela fica com desejo de dar fim a outras vidas. No fundo, a ira é isso, né? O desejo mais antigo daquele que é assassino desde o princípio. Pois bem, então, São Tomás More diz que isso pode se tornar, e aí isso é um perigo, isso pode se tornar um estado permanente. Claro, não estamos dizendo aqui que Deus não pode resolver todas as coisas, tudo é possível para Deus, óbvio. Mas é que este estado, tanto da preguiça, mas em especial da ira muito elevada, o homem pode ficar com aquilo, uma espécie de ira crônica. Depois não tem volta. Bom, mas então, por outro lado, há pessoas sim que querem buscar conforto na tribulação. E também há dois tipos. Os que se dão mais mal na história, aqueles que vão buscar conforto mundano. Conforto mundano de modo bem genérico, tá? Não vou dizer do mundo, porque tem algo próprio do mundo mais adiante. E delas, diz ele, nós agora falaremos menos por conta das várias ocasiões que mais tarde teremos para discutir em mais de um lugar. Mas direi aqui o seguinte, que aprendi com São Bernardo. Aquele que na tribulação se volta para as vaidades mundanas, a fim de obter ajuda e conforto por meio delas, procede como um homem que, em perigo de se afogar, agarra o que quer que esteja próximo à sua mão e a isso se prende rapidamente, ainda que seja uma vara insignificante. Mas isso não ajuda, pois ele puxa essa vara para baixo da água com ele e ali jazem afogados juntos. Certo? Então o sujeito vai, diante de sua tribulação, vai se prender às vaidades, às coisas do mundo como uma espécie de ilusão, como se aquilo fosse ajudar a passar a tribulação. Não, não vai. Por fim, então, ao segundo tipo, entre os que buscam conforto, os que buscam conforto em Deus, conforme nós falamos, né? Para especificar mais o do início, aqueles que buscam, mas que buscam em Deus propriamente. E, mas aqui fala-se dos que se entregam, e aí é importante, não é só querer ser confortado por Deus, mas é também entregar a forma do seu conforto a Deus. Porque Deus pode te confortar, mas Deus tem uma forma que muitas vezes você julga que não é o que eu considero conforto, então não gosto, não me agrada. E aí que podem entrar coisas que, ocasiões, né, remédios que Deus nos dá na tribulação que podem doer um pouco, mas sem dúvida é para o nosso bem. Então aqui fala-se daqueles que entregam, dos que se entregam à maneira, né, ou que recebem de Deus paciência, e não se dirige àquele que deseja a remoção da tribulação, porque aí já é outra história, tá? Pois para aquele que apenas almeja que Deus lhe tire o problema, não podemos dar essa disposição como causa de grande conforto, porque tanto pode ele desejar isso a ponto de não ter intenção de melhorar, quanto pode falhar em obter também o efeito de seu desejo, porque seu pedido talvez não lhe seja bom. Vamos entender bem o por isso, certo? Bem o porquê que ele está falando isso aqui. Ou seja, é como na oração do horto, né? Deus, se puder, afasta de mim este cálice, mas que em tudo se faça a vossa vontade. Então é isso que ele está colocando aqui com outras palavras, ou já apresentando de uma vez, tem a essência nisso, certo? Pois bem, então, o que ele vai dizer, vai mostrar para o sobrinho é que é importante que na nossa tribulação, sobretudo quando a gente fala em vista de um problema, quando a gente fala de uma tribulação que está lidando à beira da morte, a pessoa está à beira de morrer,
É importante que exista uma coisa, a disposição de ir para o céu. Não é só vontade, é disposição. Veja, pois se um homem em cada enfermidade rezasse para ter sua saúde de volta, quando ele se mostraria desejoso de morrer e partir para Deus? E essa mentalidade um homem deve ter, você sabe bem, ou então não será bom. Uma tribulação é para os homens de bem, para sentirem em si mesmos o conflito da carne contra a alma, a rebelião da sensualidade contra a regra e o governo da razão. Olha que lindo isso. As relíquias que permanecem na humanidade de nosso antigo pecado original. E mais, quantos homens, e aqui vem uma frase muito importante que vai explicar o que eu disse anteriormente, da tolice de você fazer pedidos, vamos dizer, impensados a Deus para remover a tribulação. Quantos homens alcançam a saúde do corpo que estariam melhor espiritualmente se seu corpo ainda estivesse enfermo? Quantos homens saem da prisão que correm tantos riscos do lado de fora, uma vez que a prisão os teria protegido? Aquele sujeito que, sei lá, estava jurado. Ah, mas quero tanto sair daqui. Sai, tá bom, Deus atende seu pedido. Aí sai, perde a vida. Quantos não têm sido relutantes em perder seus bens mundanos, que depois de guardá-los, logo depois perderam a vida? Tão cega é a nossa mortalidade e tão desavisados somos quanto ao que acontecerá, tão inseguros também quanto ao tipo de mentalidade que teremos amanhã, que Deus provavelmente não poderia fazer ao homem uma vingança maior do que neste mundo conceder-lhe seus próprios desejos tolos. Ou seja, se você faz certo pedido, se for atendido, dependendo do pedido, você pode considerar uma vingança, porque você exigiu tanto de Deus o que vai te fazer mal, que tá aí. Conseguiu provocar a ira do Altíssimo. Né? Pois bem, ou seja, o que vai chegar então nesse ponto, ele vai chegar no seguinte ponto, que as tribulações, elas podem ser medicinais para o homem, para a alma, ou mais do que isso. E 3 tipos delas há. Né? Há o tipo, não bem o tipo de tribulação, mas a forma por que elas vêm. Né? O primeiro tipo é aquela que vem por nossa própria culpa. Ou seja, aquelas doenças, por exemplo, por excessos. Porque comi demais, porque bebi demais, porque vivi uma vida muito desenfreada, pouco moderada, pela gula, por outras coisas. Ou aquelas por aprisionamento, pelos meus crimes, tudo mais. Um outro tipo é aquela que é enviada por Deus como a punição dos nossos pecados passados ou para nos preservar do pecado. Isso é muito importante. Reconhecer que há um tipo de tribulação que Deus envia justamente para que não façamos pior. Não sabemos bem aqui o propósito de Deus com esse tipo de tribulação. Ele deixa bem claro. A gente não sabe bem em relação a quê. Está nos propósitos de Deus. E o terceiro é para beneficiar a nossa paciência e aumentar nosso mérito. Pois bem, no primeiro caso, na primeira delas, né, que é por nossa culpa, a tribulação que vem por nossa culpa, o homem pode transformar essa tribulação em remédio reconhecendo a misericórdia de Deus, assumindo as penas e alcançando as graças, alcançando a graça. Como foi o caso do bom ladrão, que ao lado de Cristo reconhece que tem, olha, ele fala para o companheiro, olha, estamos pagando justamente pelo que cometemos, pelo mal que fizemos. Então reconhece, encontra a graça ali junto de Deus. No segundo, que o homem é punido pelas faltas passadas, ou porque Deus quer evitar que o homem se perca. Veja, nós temos 2 exemplos curiosos. Nesses dias, eu estava no cemitério e ouvi uma senhora passando. Não que eu... Tá, por favor, claro, eu me compadeci do evento. A pessoa, às vezes, sobretudo numa perda, quando perde alguém, ela... Coitada. A pessoa fica totalmente... Pode ficar perdida, completamente sem base nenhuma para nada.
E eu escutei e não quero julgar a pessoa, mas apenas o que eu ouvi é: meu Deus, por que eu não mereço tanto sofrimento? Horas. Se você aplicar, é claro que isso é uma expressão de, né, é tipo o salmo, né, do fundo, das profundezas do abismo clama a voz. É claro que ela está tendo uma espécie de súplica, isso não necessariamente tinha esse sentido objetivo, né, dela achar que não tinha culpa de nada, não. Pode ser só uma súplica de desespero e tristeza. Mas, olhando isso, analisando só a palavra, a frase, né, horas, se nós formos observar, justamente com essa meditação que São Tomás Moro oferece, vamos pensar em todos os nossos pecados, as consequências dos nossos pecados. Que às vezes, eu confessei porque eu não dei comida a um pedinte, a um faminto. Só que pode ser que eu não tenha dado a comida que ele precisava antes de virar a esquina. Ele virou a esquina e desmaiou de fraqueza. E bateu a cabeça, morreu. Ou seja, meu pecado não é só o meu pecado. Tem incontáveis consequências das nossas falhas, que alguns videntes, o caso da Maria Sima, ela diz que tem um grau do purgatório em que Deus abre a consciência do indivíduo para todas as consequências dos seus pecados. Que é algo que projeta, queima a alma, purga a alma com uma dor muito intensa. É claro, isso é são revelações privadas, ninguém está obrigado a isso, mas acho importante notar que não é só ela, outros videntes do purgatório dão testemunhos semelhantes. Pois bem, então, ou seja, quando nós nos questionamos disso, eu não mereço, dificilmente não merecemos muitas culpas pelos nossos. Mas, se recebemos uma punição maior, ou se mesmo punimos a nós mesmos pelas austeridades que seja, acumulamos méritos. Além de termos já pago e adiantado o nosso purgatório na terra, acrescentamos ainda mais méritos para que depois de unidos a Deus, dispensarmos sobre as pessoas, quem sabe, queira Deus, glória a Deus às alturas, quem dera seja assim mesmo. Pois bem, mas voltemos para esse mundo dos pecadores, que outro exemplo é o caso de Santa Rita de Cássia. Ou seja, veja, estamos, né, Deus quer evitar que o homem se perca. O que Santa Rita faz? Ela pede justamente isso: olha Deus, meus filhos vão se tornar, eu estou vendo que eles vão se tornar assassinos e pecadores. Prefiro que eles morram a se tornarem pecadores. Então, ou seja, é uma tribulação que vem para evitar que a sua alma se perca. E quem tem juízo, muitos santos com juízo, pediram exatamente a Deus: olha, é melhor que minha vida acabe do que eu vir a pecar. Deus me livre de ofender a Deus. Tá? Então, pois bem, esse é a segunda causa das tribulações. E já o terceiro exemplo é aquelas tribulações que são enviadas, né, quando somos punidos, porque andamos na verdade. Ou seja, aquela que Deus manda para beneficiar a nossa paciência, aumentar nosso mérito, são aquelas que nós suportamos, mesmo sem merecer às vezes. E que acontece, por exemplo, e aqui São Tomás Moro dá um exemplo maravilhoso, porque era o caso que ele estava vivendo, que é justamente quando somos punidos por andarmos na verdade. Aqueles que são perseguidos por Cristo, aqueles bem-aventurados. Então, este é um terceiro tipo, uma terceira razão, né? Essas tribulações, como ele coloca, então, são medicinais se a pessoa assim desejar tomá-las como um medicamento. Tá? E aí ele nota uma coisa: pois bem, falamos de tribulação, mas é só... E a prosperidade? A prosperidade ela pode existir em certa medida, mas não vamos entrar por enquanto no tema da prosperidade, mas o que ele vai apontar também é que não somente a tribulação é o remédio, mas tome cuidado com a prosperidade contínua. O homem que tudo está só bem e agradável, que não passa tribulação, algo provavelmente há de errado. Veja,
Ora, visto que este mundo, como lhe digo, não é nossa morada eterna, mas nossa peregrinação passageira, Deus quis que o usássemos como pessoas fartas e cansadas dele. E que neste vale de trabalho, labuta, lágrimas e miséria não procurássemos por repouso e facilidade, diversão, prazer, prosperidade e felicidade, porque os que assim o fazem são como um sujeito tolo, indo em direção à sua própria casa, onde prosperaria pelo desejo de um taberneiro, torna-se um cocheiro pelo meio do caminho e morre em um estábulo e nunca chega em casa. Ou seja, ele está falando que daquele sujeito nessa época que pararia para tomar uma bebida e ia ficar trabalhando no boteco. Entende? Ou seja, um sujeito que está convidado a ir para o céu, para a eternidade, vai parar no meio do caminho. Se buscar essa contínua prosperidade ou achar que é normal estar tudo ótimo, maravilhosamente agradável ao corpo, ao bolso, à vida, tudo mais. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Há tempo de chorar, tempo de rir. Ele coloca ainda estas instruções. Veja, aqueles que em sua ida para o lar em direção ao céu semearem suas sementes com choro, no dia do julgamento voltarão para os seus corpos com um riso abundante e eterno. Aí ele coloca um lamento, né? Ó, pobres almas, que razão há para invejar aqueles que são sempre prósperos neste mundo e sempre livres de tribulação, que, como diz Jó, passam seus dias em delícias e no momento descem ao sepulcro. São Paulo diz aos Hebreus que Deus castiga aqueles que ama e açoita todo filho que reconhece por seu. São Paulo também diz, é por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus, e não é de se admirar, pois, tal como nosso Salvador disse de si mesmo a seus 2 discípulos que estavam indo para o vilarejo de Emaús, porventura, não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e assim entrasse em sua glória? E nós, que somos servos, buscaríamos mais privilégios na casa do nosso mestre do que o próprio mestre? Entraríamos nós com facilidade no reino quando ele mesmo entrou com sofrimento? Ele ordenou seu reino para seus discípulos e disse a todos nós: se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele conclui dizendo, ele não disse aqui, sorride e alegrai-vos. Então, São Thomas More está dando um alerta para que ele está dando uma instrução para o fato de que se você tem uma tribulação, busque transformá-la em um medicamento para o seu crescimento espiritual. Os que não buscarem conforto em Deus, e aí vão começar séries ciladas que as pessoas vão armar para si mesmas, porque os que não buscarem conforto em Deus poderão buscar nos 3 inimigos da alma, na carne, no inimigo e até no demônio. Podem se afundar em luxúrias e diversões e prazeres. Né? Infelizmente eu conheci um caso de uma pessoa que eu vi, que descobriu que tinha câncer, e eu já tinha visto isso em novela. Na realidade eu fiquei impressionado. Que ao descobrir que estava doente, se entregou à vida noturna. Lascou tudo que pôde de vez, porque estava desenganada, por assim dizer. Felizmente, eu soube também que ela passou os últimos dias no leito do hospital recebendo comunhão diária. Mas veja, que perda de tempo. Que tempo perdido, não? Que triste. E quando encurralados, quando as pessoas são encurraladas, né, entre largar tudo ou afundar-se mais, algumas vão fazer essa escolha. Vão se afundar mais.
São Tomás Guarda toca o provérbio, né? O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. E vai colocar também, por fim, né? Depois falando dos 3 inimigos da alma, por fim o demônio ele recorda a passagem do próprio rei Saul. Né? Então muitos vão fazer de modo semelhante a Saul, vão buscar conforto, uma solução para o problema por meio de feitiço, bruxaria, pactos, esse tipo de coisa, né? Sobre o tema da tribulação, a grande parte é essa. A primeira parte do livro é sobre isso. Ele vai entrar agora antes de terminar essa primeira parte, ele vai falar um pouco sobre como ser rico e salvar-se, né? E como que o pobre também pode se condenar. Mas eu não vou entrar nesse ponto, que é toda uma espécie de doutrina já conhecida, doutrina de fé já conhecida, mas, enfim, eu queria fechar um pouco neste âmbito, porque parece que de 3 livros, há quem encontre nestes 3 livros uma relação entre a fé, a esperança e a caridade. Então, o que ele está fazendo neste livro, basicamente, é mostrar a necessidade da fé para se vencer qualquer tribulação, para encontrar verdadeiro conforto na tribulação. E, num próximo encontro, eu parto para o segundo livro, que é muito mais interessante. Antônio não vai estar tão doente, ele já vai estar com outro humor, mais animado, porque o sobrinho agora vai embora, depois de ter pegado essas instruções. Dizem alguns intérpretes, né, alguns estudiosos da obra, que ele ficou 1 mês, mas eu não tenho bem essa informação de que ele ficou 1 mês sem voltar. Depois ele vai voltar, e aí o tio vai falar sobre a pusilanimidade, vai falar sobre as tentações, as formas de tentações diabólicas que a pessoa pode sofrer. Vai tratar sobre temas interessantes, mas vamos ficar nisso hoje e eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Por hora é isso.